Catecismo sobre Nossa Senhora, Adultos, terceira parte, lição 5, parte 6. Santuários franceses. 770. Distinguem-se a França pela sua devoção para com Maria Santíssima, ao seu título de filha primogênita da Igreja. Lembra a imortal do batistério de Reims, a França mereceu acrescentar um segundo título, não menos glorioso para ela, o de Reino de Maria, Regnum Galliae, Regnum Maria. Um fato que a história atesta e cujas provas subsistem nos inumeráveis monumentos que a gratidão dos franceses erigiu à glória de Maria, é que talvez não há país no orbe no qual os benefícios de Maria sejam espalhados tão abundantemente como sobre a França. 771. O que valeu a essa nação os favores especiais da Santíssima Virgem? Uma piedosa tradição nos ensina que, ao reunirem-se os apóstolos e alguns discípulos ao redor do leito de morte de Maria, São Dionísio, o Areopagita, o futuro apóstolo de Paris, se achava entre eles. Rogou a Augusta, mãe de Jesus, que abençoasse não só sua pessoa, mas também o país que teria de evangelizar mais tarde. E Maria atendeu a seu pedido. 772. De que modo se manifestou a proteção de Maria sobre a França cristã? Manifestou-se por uma multidão de benefícios. Primeiro, Maria conservou à França sua fé católica. Diversas vezes o inferno procurou roubar este dom precioso, concedido aos francos por Cristo. Abderramo e suas hordas muçulmanas no século VII. A heresia albigense no século XIII. A pretensa reforma protestante no século XVI. Sucessivamente assolaram a França até ganharam vitórias. Mas sempre, por um milagre de proteção, seus esforços vieram expirar aos pés daquela que é terrível ao inferno, como um exército em ordem de batalha, e por si só destrói as heresias do mundo. É verdade que desde um século para cá, a França passou por crises aterradoras, mas não sucumbirá, não perderá a fé. Maria está de atalaia. É quanto basta. Segundo, esta nação foi sempre vitoriosa quando permaneceu fiel em invocar a Maria. As grandes vitórias de Bouvines, de Mons et Pévèle, de Cassel, foram outros tantos sucessos oficialmente atribuídos à proteção de Maria. Foi aos pés de Nossa Senhora de Bermonde que a santa heroína de Bonremy La Pucelle, Joana d'Arc, recebeu o pensamento de correr em socorro do Delfim e expulsar os ingleses. Foi ainda Maria que, 2 séculos mais tarde, Luís XIV fazia publicamente homenagens de suas vitórias das Flandres. No ano de 1855, a tomada da Torre de Malakoff, que derrubou a resistência dos russos e pôs o fim à Guerra da Crimeia, teve lugar no dia 8 de setembro, festa da Natividade de Maria. Terceiro, Maria visitou a França, sem falar das numerosas aparições que se deram em épocas mais ou menos remotas, 4 vezes sobretudo, no decurso do século passado. Maria quis manifestar-se de modo evidente e sensível sobre a terra francesa. Apareceu primeiro a uma humilde irmã de caridade e revelou-lhe a medalha milagrosa. Mostrou-se em seguida nos Alpes, em La Salette, em 1846. Depois em Lourdes, em 1858. Enfim, em Pontmain,
pequena aldeia da Diocese de Laval, em 1871, nos dias terríveis da luta da França com a Alemanha. Estas diversas visitas de Maria à França foram examinadas com muita cautela pela autoridade eclesiástica e são de certeza incontestável. 773. De que modo a França cristã correspondeu aos benefícios de Maria? Querendo agradecer os favores recebidos, a França cristã consagrou-se solenemente a Maria e lhe ergueu inumeráveis santuários. E que magníficos santuários não são as catedrais de Amiens, de Chartres, de Paris, de Reims e etc. Nenhum povo no mundo testemunhou sua fé por monumentos tão belos e tão numerosos. A França é o país dos prodígios neste gênero, e foi o amor de Maria que os inspirou. 774. O amor da França a Maria não fez mais alguma outra coisa? Foi ele ainda que deu origem a tantas ordens religiosas, ilustres por suas virtudes, suas obras, seus trabalhos e, sobretudo, pela dedicação com que publicaram as grandezas e propagaram o culto de Maria. A França pode, além disso, gabar-se do rosário, regozijar-se de ter contribuído, em grande parte, na difusão dos santos exercícios do mês de Maria, e, enfim, de ter fornecido bom número de nomes ilustres à lista dos santuários em honra da Mãe de Deus. 775. Quais são os principais santuários que a França erigiu em honra de Maria? A França foi justamente chamada o Reino de Maria, a terra privilegiada onde a Mãe de Deus comprasse em manifestar as riquezas de seu poder e de sua bondade. Com efeito, não se contam menos de 1.500 igrejas ou capelas eretas em honra desta augusta Virgem. Muitos desses santuários atraem romeiros de todas as partes do mundo. Nossa Senhora das Vitórias, em Paris, Nossa Senhora de La Salette, na Diocese de Grenoble, Nossa Senhora de Lourdes, na Diocese de Tarbes, Nossa Senhora de Pontmain, na Diocese de Laval, Nossa Senhora de Fouvrières, em Lyon, Nossa Senhora do Laus, na Diocese de Gap, são lugares afamados no mundo inteiro. Não podendo indicar todos os nomes, limitar-nos-emos a dar uma notícia sobre os 6 santuários supranominados. Primeiro, Nossa Senhora das Vitórias. Todas as glórias do passado parecem encontrar-se naquele santuário. Todas as graças do céu estão ali condensadas. A qualquer hora do dia que se penetre neste recinto, encontra-se uma multidão compacta. Estes pedem com fervor, aqueles agradecem com efusão. Quantas lágrimas aí deslizaram-se e foram atendidas. Quantas orações mais ardentes do que os 1000 círios sempre acesos brotaram diante da estátua milagrosa. Nossa Senhora das Vitórias é, para Paris, o que Lourdes é para o universo, um concurso sem fim sustentado por inúmeros benefícios. Na igreja de Nossa Senhora das Vitórias, após a Revolução, foi instalada a Bolsa de Paris, e só depois de todas as outras igrejas terem sido autorizadas a se reabrir, em virtude da Concordata de 1801, é que, por um decreto especial, foi entregue ao culto, sendo solenemente purificada, a 9 de novembro de 1809, por Monsenhor de Chabot, bispo de Mende. Esta igreja havia sido edificada por Luís XIII no ano de 1628. A capela onde outrora fora venerada Nossa Senhora de Savona foi consagrada à Santíssima Virgem. A atual imagem só ali foi colocada em 1822 e, coisa curiosa, ignora-se quem seja o artífice que a modelou.
Sabe-se apenas que veio da Itália e fora destinada a ser executada em mármore. Contudo, a mencionada igreja tinha decaído bastante do seu esplendor, porque a população de Paris já ali não era atraída pelas perfeições artísticas das imagens de Maria. Deus interveio, atendendo à súplica de um santo sacerdote. Nossa Senhora das Vitórias, pois, não passava de uma pobre paróquia situada num bairro, cujos habitantes, mais preocupados com os negócios temporais do que com os espirituais, deixavam a igreja deserta e nunca recorriam ao ministério de seu pastor. Em 1836, estava à frente desta paróquia o padre do Frisch des Genetes, o qual vivia desconsolado ante o estado de abatimento religioso em que se encontrava a sua freguesia. No dia 3 de dezembro de 1836, festa de São Francisco Xavier, querendo dizer missa, ele dirigiu-se, paramentado, às 9 horas da manhã, ao altar da Santíssima Virgem e começou a celebrar o santo sacrifício. Mal tinha pronunciado as primeiras palavras do salmo Judica-me, foi assaltado por um pensamento que o perturbou. Ante o seu espírito, surgiu-lhe a ideia da inutilidade de seu trabalho apostólico naquela paróquia, e tão persistente foi ela que, por vezes, conseguiu distraí-lo durante a Santa Missa, apesar de todos os esforços que empregou para não se deixar vencer. Segundo ele próprio nos conta, a violência que empregou para afastar este pensamento foi tanta que, por fim, chegou a fatigá-lo. Assim foi indo até o começo do cânon da missa, e só depois de ter recitado os Sanctus, respirou um pouco mais livremente e procurou libertar o seu espírito da opressão em que estava, dirigindo esta fervorosa prece a Deus. Meu Deus, em que estado me acho? Como vos poderei oferecer o divino sacrifício? Não tenho a suficiente liberdade de espírito para consagrar. Ó meu Deus, livrai-me desta impertinente distração. Mal havia terminado esta oração, ouviu distintamente as palavras seguintes, pronunciadas de maneira solene. Consagra a tua paróquia ao Santíssimo e Imaculado Coração de Maria. Ouvida esta intimação que lhe não ressoou ao ouvido, mas somente sentiu dentro de si, recobrou imediatamente a liberdade e o sossego de espírito, e pôde assim, desafogadamente, continuar a celebração dos sagrados mistérios, sem mais se recordar de sua precedente distração. Depois da missa, já quando havia dado graças a Deus, e examinava qual o modo como a celebrara, recordou-se de modo confuso da distração que tivera, mal se lembrando também qual tinha sido seu objeto. Dispunha-se a erguer os joelhos do genuflexório, quando novamente ouviu, do mesmo modo, as mesmas palavras. Consagra a tua paróquia ao Santíssimo e Imaculado Coração de Maria. De novo, caiu de joelhos. Preocupado com o que lhe sucedia, embora procurasse afastar esta lembrança, dirigiu-se ao seu gabinete de trabalho, e ali, a cada momento, as palavras Consagra a tua paróquia ao Santíssimo e Imaculado Coração de Maria lhe vinham à memória. Convencido pela persistência dessa intimação, diz a si mesmo: sempre é um ato de devoção à Santíssima Virgem que pode dar bons resultados, experimentemos. Esta sua resolução, porém, não era livre, mas um meio somente de se livrar deste pensamento. Pega na pena e então viu, como por encanto, a utilidade da consagração exigida e começou a elaborar os estatutos da Associação de Nossa Senhora, que em breve ficariam concluídos. No sábado 10 de dezembro, apresentou-os a Monsenhor de Quellen, arcebispo de Paris, que os aprovou e permitiu-lhe pôr seu projeto em execução.
Logo no dia seguinte, a 11 de dezembro, terceiro domingo do Advento, na ocasião da homilia, anunciou que à tarde celebrar-se-ia um ato de devoção a fim de implorar da misericórdia divina, pela proteção ao coração de Maria, a graça da conversão dos pecadores. Exortou os fiéis a virem assistir àquele ato, embora o pequeno número deles, uns 10 ou 12, lhe desse pouca esperança. A primeira adesão a este seu convite não se fez esperar. Era como que uma resposta celestial. Depois da missa cantada, 2 negociantes, pais de família, seus paroquianos, que, de ordinário, não frequentavam a igreja, dirigiram-se a ele e ambos lhe pediram para ouvi-los de confissão, tornando-se dali em diante excelentes cristãos. Todo dia se passou, para o pastor, entre o receio e a esperança. De noite, em lugar de 50 assistentes que satisfaziam o mais ambicioso dos seus sonhos, 400 ou 500 pessoas estavam reunidas para este ato de devoção. Nunca tal número, exceto nas festas do Natal e da Páscoa, se havia reunido na igreja. Depois das vésperas de Nossa Senhora, o padre Desgenetes, muito comovido, explicou os motivos e o fim desta devoção. A sua palavra produziu tão boa impressão que, quando se cantavam as ladainhas da Santíssima Virgem, todos os assistentes, por um movimento espontâneo, ajoelharam a fazer-se a invocação. Refugium peccatorum, repetindo-a 3 vezes. Em face de um movimento tão extraordinário, o venerando vigário ergue para a imagem de Maria seus olhos marejados de lágrimas e lhe diz: Ó minha boa mãe, ouvistes estes brados de amor e confiança. Salvareis estes pobres pecadores que vos chamam seu refúgio. Ó Maria, aceitai esta piedosa associação e, como testemunho do vosso agrado, dai-me por sinal a conversão do Senhor Joly, que amanhã irei visitar em vosso nome. Assim, não contente com as maravilhas que desde alguns dias repetiam-se para convencê-lo, o humilde pároco teve a audaciosa confiança de designar à Rainha do Céu uma conversão como prova da divina vontade. Esta conquista, porém, não era das menores. O Sr. Joly era o último sobrevivente dos ministros de Luís XVI. Aferrado aos erros filosóficos do século XVIII, desde jovem não praticava religião alguma. De 80 anos de idade, cego e doente, havia muitos meses, conservava, porém, todo o vigor intelectual e ainda era conselheiro preferido de um avultado número de famílias. Por diversas vezes, o vigário tinha tentado chegar até junto dele, sem nunca o conseguir. Na segunda-feira, 12 de dezembro, o padre Desgenetes novamente se anunciou. O porteiro quer ainda afastá-lo. Porém, animado pela prece da véspera, o padre insiste e é introduzido junto do ilustre enfermo. Depois de alguns minutos de conversa puramente cerimoniosa, o Sr. Joly disse de repente, sem mais preâmbulos: Quereis ter a bondade de me dar a bênção? E depois de a ter recebido, acrescentou: Quanto prazer me trouxe a vossa visita. Estou cego, mas sinto a vossa presença. Desde que estás junto de mim, experimento uma paz, uma calma, uma alegria interior, como nunca experimentei. Não foi, pois, difícil fazer entrar nesta alma a palavra de salvação, visto a graça trabalhar ali tão visivelmente. Naquele mesmo dia, o Sr. Joly fez a sua confissão e, algum tempo depois, sua comunhão. O Sr. Joly viveu até o mês de abril seguinte e todos os dias, depois da sua conversão, manifestou os mais admiráveis sentimentos de fé, arrependimento e confiança na misericórdia divina.
A Santíssima Virgem tinha correspondido ao apelo de seu servo e adotado a nova associação. Monsenhor de Kellen, por uma provisão datada de 16 de dezembro, erigiu canonicamente a Confraria do Coração Imaculado de Maria e, a 12 de janeiro seguinte, autorizava a publicação dos estatutos e a abertura do registro de inscrição. 10 dias mais tarde, estavam inscritos 214 associados. Desde então, todos os domingos de tarde, a confraria tem as suas reuniões, às quais assistem os fiéis vindos dos diversos bairros de Paris. Conhecidos em breve os efeitos dessa associação, levantou-se contra ela uma campanha de perseguição, não somente nas reuniões particulares, mas também nos jornais de Paris. Apesar disso, o padre Desgenites não desanimou e conseguiu ver a sua obra prosperar a ponto de, quando ele morreu, a 25 de abril de 1860, a associação contar 13.260 confrarias filiadas e um total de 825 mil associados. O Santo Padre Gregório XVI, por um breve tratado de 24 de abril de 1838, elevou a Associação do Coração Imaculado de Maria para a conversão dos pecadores, a dignidade de arquiconfraria e concedeu aos seus associados numerosas indulgências plenárias, dando aos diretores desta arquiconfraria o poder de filiar todas as confrarias canonicamente eretas, sob o mesmo título e para o mesmo fim, não só na França, mas em todo o mundo, fazendo-as participar das mesmas indulgências. Pio IX mostrou também o seu agrado por esta associação e cumulou-a de favores espirituais. E Leão XIII, como nada mais a respeito dos bens espirituais pudesse acrescentar aos que seus antecessores tão largamente haviam já concedido, confirmou todas aquelas graças. Para fazer parte da arquiconfraria, basta estar inscrito nos registros da associação em qualquer das confrarias agregadas. Segundo, Nossa Senhora de La Salette. No dia 19 de setembro de 1846, véspera da festa de Nossa Senhora das Dores, dois meninos, Melânia, com idade de 15 anos, Maximino, com idade de 11, apacentavam sobre um dos cumes alpestres uns rebanhos de propriedade dos senhores Batista Prá e Pedro Celme, fazendeiros da aldeia de La Salette. Depois do almoço, os pastorinhos adormeceram sobre a relva macia. Ao despertar, vendo que o gado estava no outeiro vizinho, encaminharam-se para ir a seu encontro. Quando chegados à meia encosta, Melânia deu de vista com um globo luminoso, de um brilho extraordinário, justamente no lugar em que adormeceram. Sem demora, a pastora chamou a atenção de seu companheiro sobre este extraordinário fenômeno. Enquanto ambos o contemplam, o globo luminoso entreabre-se e deixa aparecer uma senhora. São estes os próprios termos dos videntes, sentada sobre pedras amontoadas, em forma de banco rústico, tendo os cotovelos sobre os joelhos e rosto entre ambas as mãos, como que acabrunhada e pesarosa. Este espetáculo causa-lhes um verdadeiro terror, sobretudo a Melânia, particularmente tímida e receosa. Por isso, no seu pavor, deixando cair no chão o cajado e erguendo os braços para o céu, exclamou: "Ah, meu Deus!" Maximino, mais enérgico apesar de ser mais moço, animou a pastorinha. "Toma teu cajado", disse-lhe animosamente. "Eu tomo o meu, e ambos dar-lhe-emos umas boas pancadas se ela quiser, por acaso, fazer-nos algum mal." E,
Acrescentando o gesto à palavra, o atrevido menino agitou o cajado com ar ameaçador no rumo da pequena fonte. Enquanto isso, a aparição levanta-se, cruzando os braços, dirigindo-se ao encontro dos pastorinhos, e lhes diz: Vinde, meus filhos, não receis. Aqui estou para vos dar uma grande notícia. Reanimados por estas palavras de uma doçura infinita, os videntes chegaram pertinho da Senhora. Assim colocados a seus pés, consideram-na atentos e recolhidos para ouvi-la. Reparam que ela chora, é de alta estatura. As feições de seu rosto possuem uma beleza arrebatadora e denotam tristeza, bondade e majestade. Tem sobre a cabeça uma touca branca, sobre a qual está posto um brilhante diadema, guarnecido na base por uma coroa de rosas luminosas de variadas cores. Sua saia, também branca, está salpicada de pontos brilhantes. Por cima está um avental de reflexos dourados. Uma renda, igualmente branca, cruza-se na frente. Sobre seu peito, descansa, pendurada ao pescoço por uma corrente, uma cruz, com um Cristo resplandecente, tendo de cada lado dos braços uma torquês entreaberta e um martelo. O seu calçado é branco, constelado de pérolas, com fivelas de ouro, rodeadas de rosas. Enfim, o vulto todo está cercado de uma dupla auréola de glória, cujo esplendor, porém, não chega nem de longe ao clarão do rosto. De novo a aparição fala aos meninos. Se o meu povo não quiser submeter-se, serei obrigado a deixar cair o braço de meu filho. Tão pesado está que não posso mais retê-lo, desde tanto tempo que estou sofrendo por vós. Nota: essas palavras da Mãe de Deus, seu ar aflito, as lágrimas derramadas, são a expressão da mais sensível e mais requintada solicitude por nós, a quem tanto ama. Se quero que meu filho não vos abandone, sou forçada a orar sem cessar, e disso não fazeis caso. Seja o que for que façais, nunca conseguireis dar-me satisfação pelo pesar que me causais. Dei-vos 6 dias da semana para trabalhar, reservei para mim o 7º dia, e o povo não quer concedê-lo. É o que torna tão pesado o braço de meu filho. Os carreiros não podem jurar nem praguejar sem misturar o nome de meu filho com os seus ditos grosseiros. São estas as 2 causas que tornam tão pesado o braço de meu filho. Se as searas só apodrecem, é só por causa disso. No ano próximo passado, eu o mostrei a todos com as batatinhas. Não tomastes sentido. Pelo contrário, continuastes a jurar e a blasfemar ao encontrá-las apodrecidas. Pois bem, para o Natal deste ano estarão todas podres. A estas palavras batatinhas, Melânia, que não entendia o francês, lançava ao seu companheiro um olhar admirado. A misteriosa interlocutora disse-lhes: Não entendeis o francês, meus filhos? Pois bem, falar-vos-ei de outro jeito. Nota: desde o princípio da conversa, a Santíssima Virgem sabia perfeitamente que os pastores ignoravam o francês, mas quis, dando-lhes ocasião de tornar a dizer as palavras caídas de seus lábios, fornecer mais uma prova da divindade do fato da aparição. Falando então, o patuá deles repetiu a última frase e continuou: Quem tiver trigo, não o semeie, porque tudo o que se semear será devorado pelos bichos, e o que amadurecer cairá em pó na eira. Há de vir um tempo em que haverá uma grande penúria de víveres. Porém, antes deste tempo chegar, crianças de 7 anos para baixo, acometidas de tremor, morrerão entre os braços das pessoas que as tiverem ao colo.
Os maiores farão penitência pela fome. As uvas e as nozes apodrecerão. Ditas essas palavras, a senhora, dando de rosto com Maximino, confiou-lhe um segredo, sobre o mesmo tom de voz, sem contudo Melânia ouvir nada, estando perto e nem ver e mexer os lábios da aparição. Por sua vez, a pastora recebeu sua confidência particular, nas mesmas condições de seu companheiro. Ambos receberam seu segredo em francês. A senhora, de novo falando a ambos juntos, continuou em patuá. Se eles se converterem, os rochedos tornar-se-ão montões de trigo, e as batatas achar-se-ão plantadas por si mesmas. Em seguida, pergunta aos pastores: Sabeis rezar, meus filhos? Não, senhora, pouca coisa. Responderam ambos com singeleza e franqueza. Ó, meus filhos, cumpre rezar bem de manhã e de noite. Não tendo tempo, rezai ao menos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Apenas algumas mulheres idosas assistem à missa. Os demais trabalham aos domingos da estação do estio e, durante o inverno, não vão à igreja senão para zombar da religião. Durante a quaresma, vão ao açougueiro como cães. Outra pergunta brotou, então, dos lábios da aparição. Nunca vistes trigo estragado pela podridão, meus filhos? Maximino respondeu para ambos: Não, senhora, nunca vimos. Porém tu, meu filho, já viste uma vez, perto de Coim, com teu pai. O dono da terra disse a teu pai: Vem ver meu trigo podre. Fostes ambos, tomastes umas espigas e tudo caiu em pó. Voltastes para casa e teu pai te deu um pedaço de pão, dizendo: Toma, meu filho, come ainda pão este ano. Não sei o que comerá no ano vindouro, se o trigo continuar a apodrecer. É verdade, senhora, não me lembrava mais, disse o esperto pastor. Então a senhora acrescentou: Pois bem, meus filhos, fareis passar isto a todo o meu povo. Foram as suas últimas palavras. Pouco a pouco, a Virgem levanta-se, o rosto dirigido para o rumo de Roma, olha para o céu, em seguida para a terra e desaparece. A aparição ficou visível por meia hora. O boato desta maravilhosa aparição espalhou-se rapidamente. Numerosos peregrinos chegaram para visitar a Santa Montanha. Muitas pessoas instituídas e prudentes interrogaram os meninos, sem nunca conseguirem fazê-los variar em suas narrativas. Como este fato continha circunstâncias sobrenaturais, a Igreja pertencia ao direito de examiná-lo e julgá-lo. O senhor bispo de Grenoble tomou a peito este negócio. Durante 4 anos, antes de se pronunciar, colheu informações de comissões nomeadas. Verificando uma progressão sempre ascendente na piedade para com a Santíssima Virgem, na visita à montanha de La Salette, publicou por fim uma pastoral a 19 de setembro de 1851, declarando a aparição da Santíssima Virgem aos 2 pastores, a 19 de setembro de 1846, como tendo todos os caracteres da verdade, e convidando os fiéis a nela acreditarem como certa, e autorizou o culto de Nossa Senhora de La Salette na sua diocese. Além disso, os soberanos pontífices Pio IX, Leão XIII e São Pio X concederam preciosos e numerosos privilégios, quer ao Santuário de Maria, ereto em Basílica Menor, quer aos padres e aos fiéis romeiros da Montanha da Aparição, quer à Arquiconfraria de Nossa Senhora de La Salette, quer à Congregação dos Missionários, Filhos da Virgem Lacrimosa. Com as esmolas dos fiéis, erigiu-se ao lado do lugar da aparição uma vasta e bela igreja romano-bizantina,
uma residência para os missionários encarregados do culto, um convento de religiosas, hospitaleiras e quartos para os peregrinos. Nossa Senhora de La Salette é, hoje, um verdadeiro calvário. Lá os fiéis sobem para rezar e fazer penitência. Terceiro, Nossa Senhora de Lourdes. 12 anos depois da aparição de La Salette e 4 anos depois da definição dogmática da Imaculada Conceição de Maria, a bem-aventurada Virgem quis, mais uma vez, manifestar-se na terra de França. Mudou o lugar de sua aparição e, em lugar de mostrar-se numa montanha dos Alpes, escolheu a base de um monte de Pirineus. Revelou-se várias vezes a uma cândida e piedosa menina de 14 anos, Bernadette Salbirous, filha de um pobre moleiro da cidadezinha de Lourdes, Altos Pirineus. Eis um resumo como se deram as aparições. No dia 11 de fevereiro de 1858, Bernadette, com sua irmã e uma jovem vizinha, foi colher lenha nas margens do Gave. Achava-se em frente das rochas Massabielle, na hora de meio-dia, quando de repente ouviu como que o barulho de uma rajada de vento impetuoso, embora o ar estivesse muito calmo. A este ruído, ela ergue a cabeça e olha, ó surpresa, numa espécie de gruta formada pelo rochedo, contempla uma mulher de maravilhosa beleza. A aparição, cercada de uma luz deslumbrante, está de pé e segura um terço cujas contas lhe escorregam pouco a pouco entre os dedos. Seu aspecto respira a grande bondade. Traja um vestido e um véu brancos como a neve. Leva um cinto azul e seus pés estão ornados de uma rosa de ouro. A esta vista, Bernadette estremece em todo o corpo e cai de joelhos. Em seguida, puxa o terço e começa a rezá-lo. Apenas acabou a última Ave-Maria, a visão desaparece. Na segunda aparição, a menina, receando algum artifício do demônio, lançou água benta para a Santíssima Virgem, que sorriu afavelmente ao gesto de Bernadette. As manifestações renovaram-se deste modo até 18 vezes, sempre com o mesmo brilho. Durante essas visões misteriosas, a menina era como que transfigurada. Parecia um anjo do céu imerso no êxtase e nos arroubos. A Mãe de Deus lhe confiou vários segredos. E um dia, escolheu-a como sua mensageira. Vá dizer aos sacerdotes que desejo que me edifiquem aqui uma capela e façam procissões. Outra vez convidou-a a rogar pelos pecadores e repetiu por 3 vezes: penitência, penitência, penitência. Em outra circunstância, disse à menina: vá beber água e lavar-te na fonte. Imediatamente Bernadette se dirigiu para o Gave, que corria a poucos passos dali. Não é no Gave, observou a visão, mas é na fonte que está aqui. E o gesto da Virgem poderosa indicava o lugar da gruta extremamente seco, no qual fonte alguma existira. A menina curvou-se e começou a arranhar o chão duro com seus pequenos dedos, e de repente uma água misteriosa apareceu pouco a pouco. Enfim, no dia da festa da Anunciação, Bernadette insistiu perante a aparição para que tivesse a bondade de dizer-lhe quem era. A Virgem, então, reuniu as mãos, lançou para o céu um olhar de gratidão sem limites e disse: eu sou a Imaculada Conceição. E desapareceu. Contudo, os acontecimentos extraordinários que se passavam na gruta de Massabielle e as curas espontâneas obtidas pelo emprego da água da fonte, nascida debaixo dos dedos de Bernadette em êxtase, eram o assunto de todas as conversas em Lourdes e na região dos arredores.
A polícia interveio, o governo quis reagir. Vários trataram de sonhos os dizeres simples e cheios de convicção da humilde vidente. A polícia pretendeu mesmo impedir os romeiros de entrar na gruta para rezar. Mas foi tudo em vão. Os abusos vejatórios de certas autoridades foram obrigados a ceder perante o direito. A 18 de janeiro de 1862, uma carta pastoral de Monsenhor Lawrence, bispo de Tarbes, reconheceu como sobrenaturais as visões de Maria a Bernadette e autorizou o culto de Nossa Senhora de Lourdes. Pouco depois, o incansável prelado lançava a primeira pedra do santuário pedido pela Virgem Imaculada e confiava a direção das romarias aos missionários diocesanos de Nossa Senhora de Garaiçon, cujo zelo ia criar prodígios. Não satisfeito em ter enriquecido a Basílica de Lourdes com todas as indulgências reservadas aos mais ilustres santuários, Pio IX encarregou Monsenhor Meglia, núncio apostólico da Santa Sé, em Paris, de presidir em seu nome as inesquecíveis festas da coroação, às quais assistiram 35 arcebispos ou bispos, 3.000 sacerdotes, representantes de todas as ordens religiosas, e 100.000 fiéis do Antigo ou do Novo Mundo. Nos dias 1º e 3 de julho de 1876. Com sua esplêndida basílica, completada há pouco pela majestosa Igreja do Rosário, com sua fonte milagrosa e suas piscinas repletas de doentes, suas obras de missionários e hospitalidade, seu centro de verificações médicas, suas caravanas inumeráveis de peregrinos, o brilho incomparável de suas festas e o grande número de milagres que ali se operam, Lourdes é certamente a mais popular e mais frequentada das romarias modernas. É a consolação do presente e a esperança do futuro. Quarto, Nossa Senhora de Pointman. A aparição da Santíssima Virgem em Pointman, aldeiazinha de Mayenne, data de 1871, ano terrível em que a guerra, o inverno e a fome uniram-se sob a mão de Deus para punir as numerosas prevaricações da França culpada. Na terça-feira, 17 de janeiro, perto das 18 horas, um menino de 12 anos, chamado Eugênio Barbedette, estava ocupado com seu irmão menor, da idade de 10 anos, e seu pai a preparar a alimentação dos cavalos. Em certo momento, uma senhora vizinha de nome Joana de Tais entrou em casa e interrompeu o trabalho, palestrando com o pai durante alguns instantes. Eugênia aproveitou a ocasião para espairecer um pouco e ver o tempo que havia fora. Qual não foi sua admiração quando reparou, a poucos metros acima de uma casa vizinha, uma dama resplandecente de luz e de incomparável beleza, com um vestido azul salpicado de estrelas brilhantes, nos pés um calçado azul com fivelas de ouro, e na cabeça um véu preto, cercado de uma coroa igualmente de ouro. As mãos se estendiam e pendiam para o chão, como se costuma representar a Imaculada Conceição. O menino, arrebatado, contemplava este maravilhoso espetáculo, quando Joana de Tais saiu de casa. Joana, disse-lhe Eugênio com vivacidade, a senhora não enxerga nada lá em cima da casa do vendedor de fumo? Com o dedo indica-lhe o lugar onde está a visão. Joana olha e nada percebe. O pai Barbedette sai por sua vez e não é mais feliz do que a Joana. Mas José, com idade de 10 anos, percebe logo a dama e a descreve tal qual seu irmão. E ambos estavam repetindo: "Oh, quanto é linda, quanto é linda!" Contudo, a mãe, que nada pôde enxergar, mesmo usando óculos, trata-os de visionários e obriga-os a entrar em casa para tomar a ceia. Obedecem, mas,
Pouco tempo depois, alcançam a licença de voltar ao mesmo lugar onde estavam e alegram-se por contemplar de novo a radiante aparição. A superiora das irmãs, depois o senhor vigário, em seguida numerosos habitantes da aldeia, chegam sucessivamente e, apesar das indicações muito detalhadas e precisas dos dois jovens videntes, nada de extraordinário notam. Mas duas meninas, alunas internas das irmãs, apenas chegadas ao lugar da visão, gozam da celestial aparição e manifestam viva alegria ao vê-la sorrir. O convite do venerável pároco, a multidão cala-se e começa a rezar orações, cantar hinos religiosos, durante os quais se produziram vários incidentes notáveis. A princípio, os meninos viram a visão tomar proporções muito maiores e formar-se, ao redor da dama, uma larga fita de cor azul, no interior da qual apareceram 4 velas, 2 na altura dos joelhos e 2 na altura dos ombros. Um pouco mais tarde, outra fita, muito comprida, desenrolou-se debaixo dos pés da aparição. Nela, sobre 2 linhas, uma pena invisível traçou, uma depois de outra, as palavras seguintes: Mas rezai, meus filhos, Deus os atenderá em pouco tempo. Meu filho se deixa comover. Viu-se em seguida, nas mãos de Maria, um crucifixo vermelho. No mesmo tempo, uma estrela, dando a volta da dama, acendeu as 4 velas e depois ficou-se acima da cabeça de Nossa Senhora. Enfim, um grande véu preto subiu pouco a pouco e escondeu a aparição. Às 20h45, tudo estava acabado. A visão começou às 17h45 e durou, depois, 3 horas exatamente. Como é fácil pensar, este fato despertou a mais viva emoção e logo examinado por uma multidão de homens sérios e instruídos. A 2 de fevereiro de 1872, Monsenhor Wicart, bispo de Laval, publicou a pastoral que admite a realidade da aparição e autoriza o culto da bem-aventurada Maria, sob o título de Nossa Senhora da Esperança de Pointman. À voz do bispo, o céu e a terra responderam. O céu por curas súbitas e inesperadas, por extraordinárias graças de conversão. A terra, pelo zelo com que se apressou em vir rezar, onde Maria trouxera seu sorriso e sua oração, por seu ardor em construir a magnífica basílica em que se ergue hoje, no lugar mesmo da aparição. Essa basílica é o centro de uma vasta associação, conhecida sob o vocábulo de Nossa Senhora da Esperança. Graças aos benefícios do céu e à incansável dedicação dos padres oblatos de Maria Imaculada, encarregados do serviço no santuário, o concurso de povo cresceu anualmente. Aliás, aí não se encontram excursionistas, mas só fiéis que se confessam e convertem. Só cristãos que cumprem à risca o pedido de Maria. Mas rezai, meus filhos. Parece até que essa frase, começada por uma conjunção, é o final de um discurso começado em La Salette, continuado em Lourdes e ultimado em Pointman por uma palavra de esperança.